Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, iniciando a escola bíblica 24 horas, trazendo mais uma mensagem para o YouTube e também para a nossa escola bíblica em áudio pelo WhatsApp, que tem o tema Verdade vos libertará. Hoje é dia 7 de julho de 2023, sexta-feira. Estamos estudando hoje então sobre discernimento espiritual. E hoje vamos estudar sobre discernimento de Paulo. Amanhã vamos estudar sobre discernimento de Davi. E depois voltaremos para o discernimento de Paulo. Depois iremos ver outros homens e mulheres da Bíblia que nos deixaram exemplo sobre como é bom, meus irmãos, a gente conhecer Deus e ouvir Deus, receber direções de Deus e ser muito abençoado por Ele, amém? Então hoje vamos ler a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 15, sobre discernimento espiritual. Aqui vamos falar do testemunho de Paulo, tá bom? A vida de Paulo, as convicções de Paulo, que ele diz que nós temos que ser imitadores dele, que é isso que ele buscava, é assim que todo líder busca, é que suas ovelhas sejam imitadores de quem está ensinando a verdade bíblica. Então, Paulo diz: seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. Então já nós vamos ler o texto, mas antes vamos orar, pedir misericórdia de Deus, pedir direção de Deus, para que a gente possa chegar, amém? Onde precisamos, que é o discernimento, melhor, o conhecimento, o entendimento, a compreensão, o que está na mente de Deus, quando Ele coloca algum termo bíblico para dar uma missão para nós, amém? Vamos primeiro orar, para pedir ajuda para Ele, o único que tem, que pode, que faz e que é, amém? Só Ele. Vamos orar, o Brasil precisa orar, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor é para nós, por aquilo que já chegamos em Ti, meu Pai, o pouco que já conhecemos sobre o Senhor, que na Tua palavra diz que lá no céu, quando chegarmos lá, nas moradas celestiais, o Senhor vai dizer outras coisas que a gente nunca ouviu falar sobre Ti, mas aqui temos o necessário para continuar caminhando contigo e recebendo de Ti orientações e bênçãos grandes da Tua parte. Pai, em nome de Jesus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, no nome de Jesus, algum sentimento no coração não te agradou, meu Pai, te pedimos perdão, algo que entristeceu teu Espírito Santo, que a gente pensou, sentiu, praticou, te pedimos perdão, Pai. Te apresento essa grande igreja online que está conosco, dentro do YouTube, ou dentro dessas escolas de áudio que temos colocado em áudio há mais de 2 anos, Pai, que Tu nos colocaste aqui, meu Deus, para trazer essas mensagens de instrução, já que na Tua palavra diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, está escrito em Oséias 4, verso 6. Então, meu Pai, pedimos ajuda para nós, direcionamento, para que podemos entender
qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, amém? Assim, meu Pai, ajuda-nos a compreender o que precisamos compreender acerca de Ti, porque Tua palavra diz, meu Deus, que as coisas ocultas são para Ti, as reveladas para os seres humanos. Aquilo que Tu já revelaste, é só isso que Tu queres que saibamos. Então nos ajude a andar, meu Pai, naquilo que Tu já falaste, naquilo que já está na Tua palavra, na Bíblia Sagrada. Querido Deus, pedimos também, Pai, pela nossa família, nossa parentela, tem misericórdia, Te revela para eles também, dê, meu Pai, esta compreensão da Tua verdade, também para eles, abre os olhos deles, olhos espirituais, para que eles possam enxergar a missão que o Senhor também tem para eles também, Pai. Principalmente a missão de salvação, porque Tu disseste, cria no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, meu Deus, nos ajude, nos esconde mais do Teu sangue, nos dá um dia de paz, de vitória, um dia de revelação, de direcionamento. E obrigado já por tudo, abençoamos este povo, essa grande igreja online, no nome de Jesus, que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Querido, pega a tua Bíblia aí, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2. Então Paulo escreveu 2 cartas para esta igreja. Corinto não é o nome de uma placa denominacional, porque as placas denominacionais só surgiram de cerca de 500 anos para cá, porque a placa denominacional que existia era a Igreja Católica, mas mesmo assim não havia placa em lugar nenhum, de prédio nenhum da Igreja Católica no mundo inteiro. E depois daí surgiu um racha na Igreja Católica, quando um homem começou ele também como líder da Igreja Católica, começou a ver na Bíblia que muitos ensinos e práticas dos papas, dos padres, estavam totalmente errados. E ele começou a pregar contra tudo isso. E dali para frente começou algo chamado Reforma Protestantes. Então dali, abertamente, começaram 2 igrejas. Então, meu amado irmão, depois você pode botar no YouTube como começou a Reforma Protestante. E de lá começaram a surgir novas denominações, chamadas de protestantes. Por que a palavra protestante? Porque protestante é aquele que diz, não aceito, isso aí está errado. A Bíblia nunca diz isso que você está praticando. Assim como Deus levantava os profetas para se levantarem contra as religiões no passado, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Paulo, etc. Então aqui, aos Coríntios, Corinto era o nome de uma cidade que havia na Grécia. Até hoje ainda existe esta cidade, a igreja lá vive ruínas, totalmente ruínas, mas antigamente Corinto era uma cidade portuária gigante, como é hoje São Luís do Maranhão, onde tem um dos maiores portos do mundo, está em São Luís, onde eu estou aqui, chama-se Porto do Itaqui, pode botar no YouTube, o Porto do Itaqui, em São Luís do Maranhão. Você vai ver navio de muitos países, navio gigantesco,
vindo buscar um monte de coisa daqui do Maranhão, viu, através do porto do Itaqui. Então era mais ou menos assim como São Luís, que era Corinto na época de Paulo. Ali ele ficou mais de um ano morando naquela cidade, e ele fundou uma congregação ali, e depois de anos ele está longe, ele escreve essa carta. Eu quero ler apenas o verso 15, 1 Coríntios 2, se lê assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Bem, meus irmãos, parece que Paulo está tentando avisar, quando a gente não entende o que ele está tentando dizer, para uma pessoa que está com uma mente totalmente limitada, porque não investigou ainda a Bíblia com respeito a esse assunto, quer dizer, discernimento, que já estudamos aqui, já tem vários vídeos aí no nosso link no YouTube. Eu peço até que você seja participante desse canal, peço até que você seja um dos que vai enviar esse canal para alguém, glória a Deus, e ative o sininho para que toda vez que a gente envie vídeos, que a gente vai tentar gravar todo dia, mas nem todo dia dá para gravar, e assim que venha, o YouTube avise você que chegou um novo vídeo para você assistir. São ensinos, alertas bíblicos, e para você enviar para alguém, amém? Então faça parte do canal, ative o sininho, e qualquer pergunta que você quer fazer para a escola bíblica, você pega meu número, entra no meu privado aí pelo WhatsApp e faz a pergunta em áudio, tá? Então vamos lá. Então o que Paulo fala sobre o homem espiritual? É porque, irmão, naquela época bíblica, haviam pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e se dedicaram para cada vez buscar mais comunhão com Deus, buscar mais estudar a Bíblia, mais se santificar, mais orar, mais jejuar, mais procurar se distanciar de toda doutrina falsa e procurar mergulhar nos ensinos que líderes verdadeiros, bíblicos, doutrinários traziam naquela época. Então essas pessoas chamavam pessoas, sabe de quê? De mais maduras espirituais. Esse tipo de pessoa, ele tinha um entendimento aberto com respeito ao mundo espiritual, porque eles tinham mais comunhão, mais ligação com Deus. Essas pessoas, que não era Paulo apenas, que não era apenas João, não era apenas Pedro, não era apenas os discípulos de Jesus, não, era toda a igreja primitiva, mas que vivia igual Paulo, que vivia qualquer pessoa, melhor, como qualquer pessoa que quer entender o mundo espiritual, e por isso ele mergulha na relação com Deus. Ele deixa um monte de coisa para trás deste mundo para se reservar para essa missão, qual? De viver para Deus, de ser um instrumento de Deus neste mundo. Mas para isso ele tem que ser uma pessoa espiritual. Espiritual não é aquela que é melhor do que os outros, que é mais santo do que os outros, não é quem sabe mais a Bíblia do que os outros, é aquele que se relaciona com Deus, ao ponto de Deus revelar as coisas para ele, Deus testificar quando aquilo que ele ouviu da Bíblia está certo ou errado, quando o próprio Deus ensina ele. É um relacionamento, como se fosse um relacionamento de pai com um filho, como se fosse um relacionamento de um amigo com outro amigo íntimo, como se fosse um relacionamento de uma esposa com um marido,
e vice-versa. É assim que Deus gostaria que todos aqueles que o buscam e que creem nele vivessem. Então Paulo diz que esses que são espirituais, eles vão ter uma convicção da verdade bíblica tão grande que ninguém vai desmentir nunca mais nada com respeito àquilo que eles já aprenderam. Ninguém pode desviar o caminho deles, a meta. Já conheço a verdade, fui liberto pela verdade. Ninguém, nem um falso profeta me engana mais. Se vier a doutrina do diabo que vier, em mim não pega, eu não aceito, porque eu sou espiritual. Que é isso? Existe o carnal e o espiritual. Depois nós vamos ver isso aqui na Bíblia, outro vídeo depois, a diferença entre o carnal e o espiritual. Então, o carnal são pessoas que eles pensam na sua religião mais pela ótica do eu. Carne quer dizer eu penso assim, eu acho assim. Não, eu não acredito muito na Bíblia. O outro diz eu sou ateu com respeito à Bíblia, não acredito nisso, ou então acredito nisso, mas no outro não. O nome disso é carnalidade, é viver na religião que o mundo inventou, que a palavra religião do latim religare quer dizer ligar de novo. Então hoje eu quero falar para ti sobre convicções de um homem espiritual, que ele é um exemplo para mim e para você. Eu busquei na Bíblia imitar o Paulo, como busquei imitar Jesus, Ezequiel, Jeremias, Abraão, Moisés. Nunca procurei imitar Judas em nada. Judas nunca foi motivo, mesmo tendo sido um discípulo de Jesus, nunca foi um motivo para me imitar ele em nada. Nem ele, nem o rei Saul, nem Caim. Porque tem gente que vai para a Bíblia só para procurar os exemplos errados de servo de Deus, para ele colocar para a sua vida. O nome disso é vida carnal, alimentar a carne e perder tudo, jogar fora tudo. Então a convicção de Paulo, que eu quero que você também busque ter essa. Então quando ele fala o que é espiritual, discerne bem tudo, ele está falando tudo sobre o que já está na Bíblia, sobre a missão que Deus já deu para ele. Ele já tem uma missão, ele é convicto da missão, ele não abre mão dessa missão. Então tudo com respeito ao espiritual, ele já sabe o necessário para ele nunca se desviar, nunca parar. Mesmo que qualquer tribulação apareça, ele vai caminhar para frente. Pode vir o maior sofrimento que vier, ele nunca nega que é um cristão, nunca nega que serve Cristo, nunca deixa de falar a verdade e, principal, viver a verdade. Mesmo que o mundo esteja pior do que Sodoma e Gomorra na geração dele, como estamos vivendo hoje, ele tem a convicção dele: eu sou diferente porque eu sou cristão, eu sou santo. Ninguém vai mudar a minha convicção. Pode ser minha mãe, meu pai, minha mulher, meu filho, dizer você é um fanático. Negativo. Eu sou apenas uma pessoa que já sabe discernir entre o certo e o errado, entre o que é do diabo e o que é de Deus. Até porque Deus fala comigo, me revela as coisas, além do que já está escrito na Bíblia, que dentro da Bíblia eu já sei o necessário para me continuar para frente, nunca ciscando para trás como galinha, andando para trás como caranguejo, como tem multidão de gente que depois de uma caminhada, ele é influenciado por este mundo. Daqui a pouco, cadê o irmão? Não está mais. Cadê o irmão? Já está numa seita herética, os falsos profetas mentiram, e ele foi numa mentira, está para lá, não voltou mais. Então, convicção espiritual de Paulo, eu quero falar daqui para frente. Essa é a primeira mensagem sobre discernimento
discernimento espiritual. Já nós vamos falar, porque discernimento e maturidade espiritual, tá, irmão, envolve a mesma ação. Eu maduro, estou crescido ao ponto de estar fortalecido para não ser derribado na hora das minhas lutas. Sempre eu confio no meu Deus, sempre eu busco no meu Deus, sempre Ele que me dá instrução, sempre Ele que fala comigo. O mundo pode tentar trazer suas vozes para me enganar, mas eu estou convicto do que eu quero, porque eu sei discernir o que vem de Deus, do diabo, da carne, porque isso aí é a missão do cristão maduro, para ele não perder tudo o que Deus está tentando dar para ele, quando ele é menino carnal, sem visão das coisas do alto, porque não tem o discernimento. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para trazer a segunda mensagem sobre o discernimento de Paulo, tá bom? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade